E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, que a paz do nosso eterno Criador dos céus e da terra, Yahweh, e do nosso Messias Salvador, Yahushua, esteja com todos vocês. Irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma reflexão em cima dos tempos que estamos vivendo. O que nós vemos hoje é que o mundo não está no seu percurso natural. Algo está acontecendo no mundo, algo está acontecendo com as pessoas, que torna muito claro a época que estamos vivendo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas estão adormecidas. São como as virgens tolas, que não se preparam para receber o seu noivo e não percebem quando que o seu noivo vai chegar. Assim estão a grande maioria das pessoas. Não percebem o tempo que estamos vivendo, não percebem que a volta do nosso Messias é só questão de tempo. E tudo aponta para que a volta dele falta muito, mas muito pouco para se concretizar. E alguns dos sinais que indicam que a volta dele está muito perto, que é eminente, são os seguintes. O primeiro deles, que é um dos principais, é que estamos perto de chegar nos anos 6000, no início do 7º milênio, que será o milênio sabático. Não à toa que há o descanso no 7º dia da criação, e o próprio Criador descansou no 7º dia, porque isso aponta para o milênio sabático que está por vir, que começa nos anos 6000, que é o início do 7º milênio. E isso bate também com a profecia dos 120 jubileus, da qual eu particularmente acredito. Porque segundo essa profecia dos 120 jubileus, a Terra está marcada por um período de 120 jubileus, e cada jubileu ocorre a cada 50 anos, como é relatado no livro de Levítico, que é um descanso por um ano inteiro. E isso está relacionado aos ciclos da Terra. E quando a Terra completar 120 ciclos de jubileus, que ocorre de 50 em 50 anos, desde o ano zero, ela chegará ao seu fim. Chegará no seu ano 6000, que é a data limite para essa terra ainda subsistir, até o estabelecimento do juízo final, na volta do nosso Messias. É por isso que em 2 Pedro 3, no verso 7, fala que os céus e a terra estão reservados para o fogo, para o dia do juízo, porque essa terra aqui, ela terá um fim. E tudo indica que nós estamos muito perto desse fim. É claro que é difícil saber qual o ano exato que nós estamos nessa terra aqui. Mas segundo alguns estudos, nós estamos por volta dos anos 5.990. Então faltaria apenas uma década ou um pouquinho mais, com uma pequena margem de erro, para essa terra chegará no seu fim. Em Gênesis 6, no verso 3, é dito o seguinte: Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Tudo bem que naquela época havia um contexto para aquela geração da era pré-diluviana. E ali o Criador determinou para aquela geração, por meio de Noé, que desde aquela fala dele, só restaria apenas 120 anos para aquela geração. Para que aquela geração, claro, aqueles que ainda possuíam arrependimento, pudessem se arrepender e se achegar ao Pai. Mas sabemos muito bem que a linhagem maligna tomou conta daquela época. E a grande maioria das pessoas, seres humanos comuns, também se corromperam. E apenas Noé e sua família é que se salvaram. E os patriarcas justos já haviam morrido quando ocorreu o dilúvio. Só que de forma mais profunda, isso aponta para a profecia dos 120 jubileus, que essa terra aqui é marcada por esse período de 120 jubileus, que equivale ao todo a 6.000 anos. Outro sinal muito claro de que nós estamos no fim dos dias é que hoje nós mal vemos estrelas nos céus. Sim, o fato de hoje vermos muita pouca estrela no céu, isso indica que nós estamos no fim dos dias. Por quê? Porque nas estrelas é que está a cota de almas. Cada estrela representa uma alma que precisa encarnar aqui, pois é lá que estão localizadas as almas dos neutros que precisam realizar o teste nessa terra aqui. E o fato de a cota de almas do Guff estar chegando ao fim, isso indica que o período do fim se aproxima. Porque é muito entendido na cultura hebraica, inclusive em livros apócrifos como Apocalipse de Baruque, que quando o número da cota de almas chegar ao fim, quando todos aqueles que estão no Guff encarnarem nessa terra aqui, o Messias automaticamente volta e estabelecerá o seu juízo final. E quando ele voltar, o joio e o trigo já vai estar separado. E ele tomará para si o trigo e lançará o joio na fornalha ardente, no lago de fogo.
Para quem quiser entender melhor esse conceito de Guff, de salão das almas, de cota de almas, de estrela, de anjo, de ser humano, de toda associação, recomendo aos irmãos que assistam esses seguintes vídeos da série que fiz aqui nesse canal sobre a pré-existência. E lá eu explico mais sobre isso, para os irmãos que têm o interesse de entender melhor o porquê de a cota de almas estar totalmente ligada às estrelas nos céus. Não à toa que na Bíblia há o tempo todo a associação de estrelas, de anjos e de seres humanos. Essa associação não é por acaso. Não por acaso que houve a promessa do Criador para Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas nos céus. O Criador deu essa mesma promessa também para Isaac. Essa promessa tinha um porquê, não era simplesmente simbólica, mas existe uma literalidade por trás dessa fala que o Criador disse a Abraão. Em Mateus 24, verso 29, diz o seguinte: imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Ou seja, no final dos dias, haverá poucas estrelas, e quando o Messias estiver voltando, não haverá mais nenhuma estrela, e todos aqueles que hoje estão no salão das almas já terão encarnado aqui, e o teste enfim chegará no seu fim. É por isso que hoje você vê poucas estrelas nos céus. Pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, para o seu tio, para sua tia, ou qualquer pessoa que é mais velha que você. Todas vão afirmar que na época deles havia muito mais estrelas nos céus do que nos dias atuais. Antes você conseguia ver as estrelas nos céus, você viu um monte de estrelas que havia nos céus. Hoje você não vê quase nenhuma. E não, isso não é por causa da poluição. Você pode ir para uma roça, você pode ir para o meio do deserto, que mesmo assim você verá poucas estrelas. Realmente, hoje há poucas estrelas nos céus. E isso está inteiramente ligado aos últimos dias. Outro sinal claríssimo de que nós estamos nesses tempos proféticos é a aceleração do tempo. Sim, a sensação de você sentir que hoje o tempo anda muito corrido, que hoje você não consegue fazer mais as coisas que antes você conseguia fazer e você se sentir engolido pelo tempo a todo momento, isso aponta para os tempos proféticos que estamos vivendo. Em Mateus 24, verso 22, o Messias falou: e por causa dos eleitos, aqueles últimos dias seriam abreviados. Em Enoque, no capítulo 80, também é falado: nos dias do pecado, os anos serão encurtados. Em Apocalipse de Baruque também é mencionado que nos últimos dias o tempo seria encurtado, que eles passariam mais rápido. Então era o entendimento predominante na cultura hebraica, tanto que o próprio Messias afirmou acerca disso, de que o tempo nos últimos dias correria muito mais rápido do que o normal. E sim, tanto o Sol quanto a Lua não seguem mais o seu percurso natural, porque o Sol e a Lua são verdadeiros marcadores do tempo, como é falado em Gênesis 1. E eles são os ponteiros do grande relógio que rege essa Terra aqui, que controla dia e noite, estações e anos. E as 12 constelações representam as 12 horas que marcam o relógio. Sim, é por isso que o relógio é marcado por 12 horas, nada é por acaso, assim na Terra como no céu. Fora que estudos como a frequência Schumann indica que a Terra não está seguindo seu percurso natural, que há algo de errado com a frequência Schumann da Terra, onde é entendido que quando a frequência Schumann está alterada, isso indica que um grande evento está prestes a acontecer. E esse evento é a inversão magnética, que está justamente ligada aos selos, trombetas e também às taças da ira. E a frequência Schumann, que antes tinha sua naturalidade por volta de 7,83, hoje tem picos de 180, 190 e está muito alterada, está muito fora do normal. Então é um sinal muito claro de que nós estamos nos últimos dias. Fora que a frequência Schumann alterada também está ligado ao comportamento estranho dos animais, ao comportamento estranho das pessoas e à própria natureza gemendo como se estivesse em trabalho de parto. E por falar em animais, outro sinal muito claro de que nós realmente estamos vivendo esses tempos proféticos é que os animais estão tendo esse comportamento estranho. Lembra daquele caso que os animais ficavam girando por horas em volta do mesmo lugar? Pois é, isso aponta para que o campo eletromagnético da Terra está alterado. Os animais eles seguem a indução pelo campo eletromagnético. Portanto, se o eletromagnetismo da Terra está alterado, os animais também vão apresentar comportamentos alterados.
Por isso que aqueles animais, como esse caso que houve aí no ano passado, eles ficavam dando voltas por horas no mesmo lugar. E outro detalhe também que hoje você vê pássaros, galos e galinhas cantando por volta de meia-noite, de 3 horas da manhã, sendo que eles sempre cantam quando o sol começa a nascer e não no meio da madrugada. Isso indica que, por eles seguirem a indução do campo eletromagnético, o próprio campo eletromagnético está alterado. Por isso que eles estão cantando fora de hora e não estão seguindo mais o natural, porque a Terra não está mais no seu percurso natural. Algo está acontecendo com ela. E em relação às pessoas, outro sinal muito claro é que hoje o pecado é abundante. Hoje o amor das pessoas se esfriou. Inclusive o amor se esfriar está inteiramente ligado à apostasia da fé, ao abandono de seguir as leis e os mandamentos do Criador. É por isso que o Messias falou, por causa da iniquidade, que significa transgressão à Torá, o amor se esfriaria. E é exatamente isso que estamos vivendo. O pecado hoje é normal. Se você decide viver em santidade em meio a essa geração, você é taxado como louco, como teórico da conspiração, como paranoico, como retrógrado, como atrasado, enquanto que se você viver no pecado, se você viver pecando igual as pessoas hoje fazem, você é visto como uma pessoa comum. Então a total deturpação e inversão de valores, o pecado sendo normalizado e a santidade sendo visto como algo absurdo, o evangelho quase que sendo criminalizado, como já é em vários países, tudo isso aponta para esse tempo profético que estamos vivendo, o fim dos dias. As alterações climáticas que estamos vivenciando também indicam isso. O próprio sol hoje, estando cada vez mais branco, o sol não é amarelo como antes, e isso aponta para a profecia de que em breve o sol se escurecerá, ou seja, o sol vai simplesmente deixar de existir, o sol vai morrer, vai acabar a sua luz, e isso aponta para a situação que estamos vivenciando. É por isso que inverno e verão hoje está muito alterado, lugares que eram para ser quentes estão ficando frios, lugares que eram para ser frios estão ficando quentes, lugares que estão tendo sol estão muito mais quentes do que o normal, por outro lado, lugares sem o sol estão ficando cada vez mais frios, então tudo isso aponta para esse tempo que estamos vivenciando. Outro grande sinal, isso aponta para a Terra estar em trabalho de parto, é que nunca houve tanto terremoto como houve nos últimos 20 anos. Perceba esse gráfico aí apresentado na imagem. O número de terremotos nos últimos 20 anos aumentou de uma forma absurda e está muito fora dos padrões da normalidade. É claro que sempre houveram grandes terremotos, mas não em tamanha escala como está acontecendo nos dias atuais. Recentemente teve terremoto lá na Turquia, agora há pouco teve terremoto lá no Marrocos, então tudo isso aponta para esse tempo que estamos vivendo. Claro que eu creio que nem tudo é apenas catástrofes naturais e que há sim uma influência de homens para que essas tragédias aconteçam através de armas eletromagnéticas. Mas não cabe aqui mencionar quais são. Recomendo aos irmãos que pesquisem para entender melhor. E por fim, outros grandes sinais envolvem o grande avanço da tecnologia nesses últimos tempos e a tentativa clara de implementar a marca da besta e o reinado do anticristo. O mundo todo aponta para isso. A nova ordem mundial, que antes era vista como teoria da conspiração, hoje é algo muito bem aceito e propagado abertamente por até grandes presidentes influentes ao redor do mundo. E isso envolve o transhumanismo, várias pessoas famosas já falando que pretendem fazer os seres humanos verdadeiros ciborgues, unindo o homem com a máquina, o barro com o ferro, como Daniel já profetizava, e isso aponta para esse último reinado do anticristo que estamos prestes a vivenciar. O abominável da desolação, que é a tentativa clara de profanar o nosso DNA, de profanar o templo sagrado do nosso Criador, onde a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, habita, pois é no nosso DNA que está o tetagrama sagrado, o nome do nosso Criador, YHWH, Yod He Vav He, que eu interpreto que a pronúncia verdadeira é Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Então a tentativa das elites é mudar o nosso DNA para que tenhamos os mesmos DNA deles, corrompidos e sem o contato direto com o Criador, pois quem aceitar a marca da besta, quem aceitar essas soluções, não terá mais chance, não terá mais oportunidade de salvação e será eternamente condenada. Aí temos também o conhecimento se multiplicando, e isso aponta tanto para o conhecimento envolvendo a ciência, mas sabemos todo o engano que há por trás dessa entidade chamada ciência,
que é totalmente contrário da ciência do Pai, mas nós estamos vendo sim os conhecimentos do Pai sendo propagados, as verdades do Pai, os mistérios do Pai que durante muito tempo estiveram ocultos, hoje estão sendo propagados, hoje estão sendo revelados. Isso aponta também para uma profecia que o Messias falou: tudo que é oculto será exposto à luz. Nós estamos vivendo esses tempos de revelações, de apocalipse, da retirada do véu. E nós vemos cada vez mais claro, cada vez mais explícito a separação entre o joio e o trigo. O mal não esconde mais a sua face. Hoje o mal é escancarado, só não vê realmente quem está muito em trevas. E por outro lado, aqueles que são do Criador têm demonstrado que são do Criador e estão compreendendo muitas coisas que durante séculos foram ocultadas, como foi falado para Daniel em seu livro: cele essas palavras até os tempos do fim. E esse conhecimento do Pai sendo derramado aponta para a profecia de Joel, da rua do Espírito sendo derramado sobre toda a carne, ou seja, todas as pessoas terão a oportunidade de receber os conhecimentos do Pai, pois eles estão sendo espalhados. O Evangelho do Reino está sendo espalhado e combatendo, expondo à luz esse falso Evangelho que durante séculos e até milênios perdurou. Então é esse o verdadeiro despertar, o verdadeiro avivamento que está acontecendo. E não esse falso avivamento que é tão profetizado por vários falsos profetas, como se o mundo inteiro se levantasse e aceitasse o Criador e confessasse o Messias, mas nós vemos pelo andar da carruagem que será bem diferente. Toda a carne receberá sim a oportunidade, mas a maioria infelizmente não quer saber das coisas do Pai, e pelos frutos demonstram a quem realmente estão servindo, de forma consciente ou inconsciente. E nisso também é incluído a tentativa clara das elites de trazer seres caídos para essa dimensão, como essa última reportagem que você pode ver aí. Se o embrião é feito sem a centelha de vida, o fôlego de vida que o Pai concede, quem vai habitar nesse corpo será um espírito caído. E assim também era nos dias de Noé. Por isso que é falado que os últimos dias seriam como os dias de Noé, pois nos dias de Noé o pecado passou de todos os limites e a linhagem maligna tomou conta daquela geração. Então a tentativa das elites é muito clara de trazer muitos seres caídos para esses últimos dias, para que esses seres caídos dominem a Terra. E toda a questão do transhumanismo envolve trazer esses seres caídos para essa dimensão. É claro que esses seres caídos no campo espiritual também serão libertos e terão acesso a essa terra aqui temporariamente, inclusive o próprio Satanás, o líder dos anjos caídos, mas será por um tempo determinado, até o dia da consumação de tudo, do juízo final, da volta do nosso Messias. Então esses são grandes sinais que indicam os tempos proféticos que estamos vivendo. Poderia citar aqui vários outros, mas aí o vídeo ficaria longo demais. E a mensagem que eu quis passar é essa: nós estamos sim vivendo tempos proféticos. Cuidado com quem diz que nós temos ainda muito tempo e que está tudo bem você continuar com a sua vida entregue ao pecado. Claro que não, gente, acorde. Nós estamos vivendo esses últimos dias, nós estamos vivendo esses tempos proféticos. Então se arrependa. Busque hoje o nosso Criador, busque hoje o nosso Messias, seguir o exemplo dele, seguir o caráter e a conduta dele. Se arrependa genuinamente dos seus pecados. Faça techuvá, o verdadeiro arrependimento, que significa retorno. Retorno para a presença do Pai. Retorno para o centro da vontade do Pai. Isso remete também à condição que um dia todos nós estivemos, quando habitávamos junto com o Pai na glória celestial. Então se arrependam, busquem ao Pai, vigiem e orem constantemente, porque em breve o Messias vem, e ele vem resgatar os seus, e trará o juízo sobre todos aqueles que não se arrependerem, e sobre todos os agentes do mal. Eles todos serão destruídos, e não haverá mais nenhum resquício de vida e de existência para todos eles. Então é isso, que você fique firme, porque a volta do Messias para aqueles que estão nele é apenas uma esperança, e não uma frustração. Eu entendo que pode causar temor para algumas pessoas, pode causar um certo pavor, porque realmente nós vamos viver a fase mais difícil de toda a história, mas o Pai é conosco, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos fortalecer para que a gente enfrente esses últimos dias. Persevere até o fim e creia na promessa. O Messias falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que vencer herdará a coroa da vida, terá acesso à árvore da vida. Persevere até o fim, confie no Pai, confie no Mestre,
Permita-se ser guiado pela Ruach HaKodesh, pela nossa Mãe Celestial, pois ela vai nos conduzir de volta para o Pai. E ela vai nos capacitar para que a gente suporte tudo por amor ao Pai. E seja firme com o Messias até o fim, na emuná, na fé verdadeira. Então é isso, que todos vocês fiquem na paz e shalom do Altíssimo a todos, em nome de Yahoshua.